Olá, pessoal! Estamos de volta com o podcast A IPC Explica. Aqui você encontra conversas com diversos especialistas do universo do cacau, com o objetivo de mostrar um pouco sobre temas importantes para a cacauicultura brasileira. Eu sou Ana Paula Lozzi, presidente executiva da IPC. No episódio de hoje, a conversa é sobre monielise, doença que vem preocupando a cadeia do cacau. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com Silvino Kruszewski Neto, proprietário da SK Agro, consultoria em agronegócios. Tudo bem, Silvino? Tudo bem. Obrigada por você estar aqui conosco. Acho que você podia contar um pouquinho da sua história e da sua experiência com monilias. Então, eu sou engenheiro agrônomo, né, formado pela Universidade Federal da Bahia. Sou filho neto de cacauicultor, né, então cresci aí nesse meio do cacau. Então, sempre depois de formado, formei em 1990, depois de formado, sempre trabalhei com cacau, né, em grandes empresas. Em 2010, eu fundei a SK Agro, né, que hoje faz consultoria aí em todo o Brasil, né? Que o cacau já, já pulou as fronteiras tradicionais. Então, hoje a Escagro tem consultoria em vários estados, Bahia, Ceará, Tocantins, Rondônia, Acre, Pará, etc. E desde 2012 também eu dou consultoria na América Central, principalmente na Guatemala. E me conta da sua experiência com monilise. Então, a experiência começou aí, né? Em 2012 eu fui convidado, né? Fui convidado, recebi uma proposta para iniciar um trabalho de consultoria na Guatemala, país que já convive com a monilise há muito tempo, como toda a América Central, né? E não conhecia nada da doença, porque nunca tinha estado em países que conviviam com essa doença. E também não conhecia nada do país, né? Nem da cultura do cacau nesse país. Então, a primeira coisa quando eu cheguei lá, foi procurar entender como era a cultura do cacau naquele país e depois começar a entender também como é que eles encaravam essa doença, que danos essa doença causava e o que é que eu poderia ajudar para melhorar esse convívio também. E você diria que, por exemplo, a Guatemala, Equador, Peru, Colômbia, a questão da monilise é muito parecida neles ou tem diferença de um país para o outro? Não, eu acho que tem diferença de como o país encarou a monilise, né? Aquele país encarou a monilise. Eu acho que ela é bom a gente entender que em todos os países onde a monilise chegou, ela praticamente derrubou muito a produtividade do cacau tradicional. O cacau tradicional desses países, né? A gente está falando também da América do Sul, aqui do Equador e tal, e também toda a América Central, era muito o cacau mais tradicional, né? Então, o cacau cultivado mais embaixo de mata, o cacau com variedades que eram mais voltadas para cacau de qualidade, as variedades que não tinham tanta produtividade. Então, com a monilise, esse tipo de cultivo, em alguns países, como eu vi no México, né, eu já tive também no México e tal, ele chegou a praticamente levar o zero, ou também, ou se não, ainda existe esse cultivo do cacau, mas com baixíssima produtividade. Então, as pessoas, para sobreviverem, têm que vender cacau um pouco mais caro, de qualidade, mas também não é uma cultura interessante, porque não remunera muito bem. E quando você começou a lidar lá na Guatemala, né, o que você viu que poderia ser feito, né, para realmente a monilise não ter um impacto econômico para esse produtor nessa região? Então, o que é que eu vi, né? Eu pedi logo para que eu pudesse visitar, né, regiões, né, que tinham monilise, né? Regiões que tinham cultivo de cacau, porque na propriedade eu cheguei lá primeiro em uma propriedade, né? Comecei a trabalhar só em uma empresa. E ela tinha muito pouco plantio de cacau, mas estava crescendo muito rápido, né? E eles me levaram a alguns plantios, né, em algumas regiões, e eu vi aí sim, é que eu vi muita monilise e muita produção perdida com a monilise, né? Eram pequenos produtores, eram produtores que tinham plantas sempre assim com muita sombra, né, cultivos de baixa produtividade. Eu visitei algumas cooperativas que vendiam cacau de qualidade, mas não via ninguém animado com a cultura.
o que rentabilizava muito pouco, as produtividades baixíssimas, né? Então, variedades ainda sem nenhuma tolerância, com pouca produtividade. E aí o que me chamou muita atenção é que se você olhar, né, o que se fazer, né, para combater a monilise, como a parte de manejo é muito parecido com o manejo que a gente tem que dar tanto para a vassoura de bruxa, né, que é um fungo parente da monilise, como também a fitófora, que é a podridão parda. O que é que você tinha que fazer? Tinha que arejar mais o plantio, ter mais luminosidade, né, ter menos umidade nesse plantio, né, além de colheitas mais frequentes, tirar fonte de inóculo. Só que o que é que eu via? Eles faziam a poda do cacaueiro lá, abriam muito esse cacaueiro para poder tentar tirar a umidade da planta. Mas eles tinham muita sombra, então continuavam com umidade no ambiente. Então é difícil você tirar a umidade de uma planta enquanto seu ambiente é úmido, né? Eram florestas, lá chove, a região que eu andava chovia 2.200 em anos que os huracãs passam lá, né? É como se fosse uma ressaca dos furacões, chega a chover 4.000 milímetros. Então era muita chuva. E aí eu fico olhando aquilo, sempre perguntando, tentando entender um pouco o que é que eu fiz nessa primeira área que eu dei consultoria. A gente começou a trabalhar mais a poda, não assim para abrir a planta, fazer uma poda que deixasse a planta arejada, como nós fazemos aqui em áreas que são bem conduzidas, e eu comecei também a baixar o nível de o nível de sombra das áreas, né? Deixar sombras, plantas mais altas, não aquelas plantas muito baixas. Lá ele trabalhava muito com o que a gente conhece aqui como a glicídia, né? Que lá é conhecida como mãe do cacau, madre cacau, né? Então eles usam muita glicídia, é uma planta que faz muita sombra e sombra baixa. Então a gente começou a utilizar menos sombra, né? Uma sombra mais alta, a fazer podas melhores e também a tratar o cacau de um modo mais tecnificado. Nós começamos a trabalhar nutrição da planta, começamos a trabalhar correções de solo, porque se eu dou mais luz, eu vou, teoricamente, né, tecnicamente, eu vou ter mais incidência de pragas, eu vou ter um metabolismo mais acelerado dessa planta, ela vai precisar de mais nutrição. Então, a coisa não pode ser trabalhada de forma solta, e tem que ser trabalhada em conjunto. Então, a gente começou um trabalho assim, um trabalho de manejo total do plantio. O que não é nada mais do que tentar fazer um plantio de cacau mais moderno, né? Então a gente trabalhou correções de solo, adubações, controle de pragas intensivos, controle de doenças, não a monilias em si, só com aplicações de fungicidas, mas também controle de fitófora e outros fungos, e mais luz e mais produtividade. Foi assim que a gente conseguiu ter melhor produtividade e ter muito pouco problema com a monilisa. Pensando nisso que você falou lá do seu trabalho na Guatemala e olhando para a realidade brasileira, então, assim, o produtor que hoje tem um cuidado em um manejo da sua propriedade, já pensando em evitar, em trabalhar para que você tenha menos incidência da vassoura, menos incidência da podridão, para que ele tenha uma melhoria da produtividade, né? Faz análise de solo, tem um calendário agrícola adequado para a sua região, porque né, o que eu tenho aprendido nesses meses de podcast é que também existe realidades, cada região tem uma realidade, né? Não é o que eu faço no Pará, eu vou fazer na Bahia, eu vou fazer no sul da Bahia, eu vou fazer em São Paulo. É diferente para cada realidade. Mas se o produtor segue, né, o que é o adequado para a sua realidade, ainda que a monilha não tenha chegado, ele já está se preparando para conviver com a monilha se ela um dia chegar na região dele. Não, concordo plenamente, né? Se você me perguntar assim, em uma palavra só, o que você acha que o produtor deve fazer para aprender a conviver com a monilisa? Eu digo aprender a ter produtividade. Porque eu não conheço ninguém que tenha alta produtividade, que não tenha controle de luminosidade, que não tenha manejo adequado, que não tenha controle de pragas e doenças, que não faça uma nutrição adequada e que não tenha uma boa genética. Então, essas coisas juntas, que são o que nós chamamos de fatores de produção, é que fazem você ter boa produtividade. Se você tem esses fatores de produção, se você tem o domínio de sua plantação, então você já está preparado para iniciar sua convivência com mais uma, que será mais uma praga na região, se eventualmente ela vinha chegar. Bom, você é da Bahia, né? Então você conhece bem a realidade da cabruca. Você tem uma avaliação, assim, ou passa pela sua cabeça o que pode acontecer? Vamos pensar numa cabruca bem manejada, não numa cabruca
abandonado, porque essa eu acho que os problemas são muito grandes. Mas uma cabruca bem manejada, mas que ainda talvez precise ser trabalhada. Quando você pensa na cabruca, quais seriam as dicas que você daria para esse produtor da cabruca? Então, o que você já comentou aí, né? Uma cabruca bem manejada, né? Então, eu acho que quem tem cabruca, né, tem que saber que precisa reformular essa cabruca, precisa fazer a renovação dessa cabruca, porque onde eu vi muita monilíase, só para assim, fazer uma observação, eu trabalhei nessa propriedade na Guatemala e hoje trabalho em propriedades que são mais tecnificadas, em regiões que tem muita monilha. Eu tenho uma propriedade que eu trabalhei, que eu trabalho hoje, que foi onde eu vi a primeira planta infestada de monilíase, que era uma árvore no fundo de uma casa, que é vizinha fazenda, uma vilarejo vizinha fazenda. Agora a árvore tinha 5 metros e o cacau ficava lá em cima e cheio de monilha. Porque a pessoa não tinha controle sobre aquela árvore. Os frutos ficavam naquela árvore o tempo todo. Então, a cabruca sem manejo, a cabruca de plantas centenárias, a cabruca de plantas de 5 metros de altura, onde o produtor nem consegue colher o cacau que está naquela altura, que aquele cacau vai ficar ali, né, como fonte de inóculo de qualquer doença, seja vassoura, pode ser monilha. Então, isso vai ser um problema. Então, a cabruca mal manejada ou a cabruca antiga, né? Essa é de difícil convivência. Agora, uma cabruca reformulada, uma cabruca onde você possa dar mais luminosidade, aí eu sei que nós temos os problemas ambientais que tem que ser, né, equacionados aí dentro desse problema. É uma cabruca com as plantas reformuladas, seja por uma renovação total, seja por uma renovação em broto, com clones produtivos, e aí sim, não ficar até esse momento procurando um clone salvador, e sim procurar um clone que tenha produtividade, que tenha um bom manejo, que você consiga altas produtividades. Eu acho que esse tipo de cabruca é passível de convivência com a monilíase, né? Porque é uma cabruca moderna, é uma cabruca produtiva. E você já tem trabalhado nas suas propriedades aqui no Brasil? Você já tem feito um olhar de prevenção da monilíase, né? Então, como evitar que essa monilíase chegue nessas propriedades? Bom, como evitar aquela. Eu acho que o trabalho que a gente tem feito, o que a gente está falando aqui primeiro é de como conviver se ela chegar, né? É. Agora, o que fazer para ela não chegar, isso aí eu acho que parte de todo produtor de todo o Brasil, né? Primeiro, ele individualmente, o que é que ele pode fazer, e depois ele como multiplicador de informações. A primeira coisa que o produtor tem que fazer é, de forma nenhuma, fazer esse trânsito de material vegetal, né? Seja entre estados até o momento, seja principalmente em países que existe a monilíase ou nos estados onde nós já temos a monilíase, né? Então, evitar trazer material vegetal de qualquer espécie, mas principalmente cacau, frutos, mudas, sementes, sacarias, qualquer coisa que tenha a ver com a cultura do cacau, dessas regiões, ou que tem monilíase ou que a monilíase está muito próxima, né? Então, isso é o que o produtor, pessoa, pode fazer. Também, se visitar um dia países onde tem a monilíase, obedecer todos os protocolos, né, que devem ser obedecidos quanto à sua roupa, quanto a uma quarentena, quanto qualquer tipo de coisa que venha a evitar que esse fungo, porque se tem uma diferença do fungo da vassoura para o fungo né, para o esporo da monilíase, é que ele permanece muito mais tempo vivo, né, fora da planta. Então, fazer todo esse protocolo. Depois, eu estou falando do produtor, depois ele multiplicar essas informações, né? Tá conversando com a pessoa, vê que a pessoa fala que eu fui não sei onde, eu trouxe um cacau. Não, não faça isso. Existe esse perigo. É um perigo que pode causar muitos danos à cacauicultura. Então, são essas duas coisas que o produtor, que é de responsabilidade do produtor para evitar que essa doença chegue até os nossos plantios. Eu achei muito legal esse ponto que você falou da responsabilidade individual, né? Em todas as reuniões que a gente participa que fala sobre a monilíase, a gente comenta bastante que a, a doença será espalhada, como a maioria desse tipo de doença, pelo homem, né? É o homem que acaba transitando. Ah, mas o esporo fica no ar, o esporo pode voar não sei quanto.
Mas é o homem, né? É o homem que visita uma propriedade e não toma cuidado quando volta para a sua, que vai num país e não toma cuidado. Mas principalmente, eu tenho falado muito sobre isso. Muitas vezes não é de propósito, né? É o visitante. Eu tenho uma propriedade, eu vou receber visita. E aí não tem protocolo nenhum. Acho que a gente podia, você comentou por alto dos protocolos, eu acho que tem alguns protocolos básicos, tem vários protocolos, e aí eu sugiro os produtores a procurarem as agências, né, dos seus estados para entender sobre os protocolos em detalhe, mas eu acho que a gente pode falar sobre alguns, por exemplo, você produtor, está recebendo uma visita que vem, não é nem produtor, é um turista que veio do Equador. Que tipo de cuidado você sugeriria para esse produtor tomar ao receber um visitante que veio do Equador? Eu acho que ele deveria, tipo, passar um questionário para esse visitante, né? Pô, há quanto tempo você visitou propriedades rurais ou propriedades de cacau? Então, tem que evitar pessoas que tenham ido há pouco tempo a propriedades, né, produtoras de cacau. É, a sua vestimenta, as roupas, né? As pessoas não trazerem com si as roupas que utilizam lá, e sim chegar aqui no Brasil, pegar roupas daqui que nunca foram usadas nesse tipo de propriedade, né? Se vem com qualquer tipo de relógio e celular, tentar fazer uma limpeza desse celular, né? Antes, no hotel, assim, que chegue de fora do Brasil, que chegue de outros países. Então, são coisas básicas, né? De forma nenhuma, a chegar aqui e comprar botas novas, essas coisas todas, né? Material que você vai entrar numa propriedade. Então, essas coisas básicas que tem que ter orientação por parte da pessoa que está sendo visitada, né? E acho que assim, nesse momento, quanto menos esse tipo de trânsito acontecer, melhor, né? Evitar visitas de pessoas que E se venham você de não tem países. nenhuma informação dessa pessoa, não sabe de como ela está vindo, se ela tem trânsito direto em propriedade e tudo, é melhor não aceitar a visita, né? Nesse Eu momento, acho. a melhor coisa é evitar. É. E uma outra coisa que eu ouvi, você comentou aí do trânsito de né, de muda, de semente e tal. E um produtor, eu escutei de um produtor que outro dia ele escutou, leu num grupo de WhatsApp, um produtor comentando que tinha pego uma muda que aí vinha de um país, e aí a pessoa falou: não, não faz isso. Eu acho que esse é um ponto também importante, né? Esse cuidado com esse material, que não tem como o produtor saber se está contaminado ou não, né? Não, não tenha dúvida, né? Hoje, com esse negócio de a pessoa estar buscando novos materiais, seja até pela questão do cacau fino, eu vi um fruto de não sei aonde do país tal, fulano trouxe, é uma maravilha. Não, não faça isso de forma nenhuma, porque aí está o risco maior, né? Que é material vegetativo da espécie, né? Que o fungo, né, ataca. Então isso aí tem que ser evitado. Também até a própria, assim, os países os estados que estão mais próximos ali dos países, né, que já tem monilisa há muito tempo, ou até próximos ali do Amazonas, né, Acre, onde já apareceu monilisa, e não foram em regiões de grandes produtores de cacau, mas estão aqui, já estão no Brasil. Evitar também, se vai comprar muda, saber de onde é essa muda, de onde veio esse material, porque se esse viveiro é certificado, porque todo viveiro certificado ele tem que informar de onde ele está retirando esse material, onde ele faz a enxertia ou a semente que ele está utilizando, de onde vem. Então, evitar qualquer coisa clandestina, vamos dizer assim, né? Vamos ser mais técnicos, vamos ser mais profissionais nesse momento. Bacana. Acho que tem um ponto que é super importante, que sempre perguntam quando a gente está discutindo o tema, que é sobre a resistência. Tem dois termos, né? O material resistente e o material tolerante. Qual é a diferença entre um material resistente e um material tolerante? E se a gente tem já disponível no mercado brasileiro materiais resistentes ou tolerantes à monilise? Eu acho que o certo de falar, quando a gente fala, é a palavra tolerância, né? Ele tolera a doença em alguns níveis. Tem os mais Uhum. tolerantes e os menos tolerantes. A resistência seria não ele de forma nenhuma pegar a doença. Isso não, praticamente não existe. Então, falando de materiais tolerantes, nós temos hoje existem materiais tolerantes. Acho que todos os países, né, que têm monilise há algum tempo já fizeram seus órgãos de pesquisa, já fizeram alguma pesquisa, né? Então, dentro deles aí
tem alguns materiais tolerantes. Eu, trabalhando na Guatemala, pela proximidade ali da Costa Rica, a gente tinha lá acesso aos materiais do CAT, né, que são os CATs R1, CAT R4 e CAT R6, que são os materiais mais tolerantes ali, eu acho que da América Central, segundo algumas pesquisas. Nós chegamos a utilizar esses materiais na Guatemala, mas também não eram os materiais assim, não era por causa desses materiais que nós tínhamos baixa incidência de monilias. Ao contrário, nós tínhamos muito 651, né, utilizava lá, que é um clone difundido em toda a América, né? Nós tínhamos muito, e o 651 tem de média a baixa tolerância à monilíase, né? Mas o Equador saiu praticamente do problema da monilíase, saiu de um país que tinha baixa produtividade e que não constava entre os grandes países produtores, e hoje é o terceiro maior produtor mundial, né? E não foi utilizando material de alta tolerância e sim modernizando seus plantios. Então, voltando a falar, na América Central existem alguns materiais tolerantes. Aqui no Brasil, nós não sabemos os nossos clones, porque não podemos testar aqui, porque aqui não tem monilise, quer dizer, tem hoje no Brasil, mas não numa incidência até que possa ser testado, né? Vamos dizer assim. E aí tem um trabalho que esse material está sendo levado para ser testado em outros países. E aí os resultados virão. Enquanto isso, volto a dizer, não temos que ficar pensando em clone tolerante, temos que pensar em produtividade, nos clones que nos trazem produtividade, em modernizar os nossos cultivos. Eu acho que a palavra é produtividade, manejo adequado, né? Preocupação com a sua lavoura. Eu estava comentando com você antes. Eu visitei algumas lavouras de cacau esse ano, algumas zero perda para podridão, para vassoura, e outras com perdas estrondosas. E a diferença entre elas era basicamente o produtor estando em cima, né? É o produtor que tirava a doença na hora certa, é o produtor que roda a propriedade dele o tempo inteiro. A gente sabe que quanto maior a propriedade, mais difícil esse tipo de ação, mas se não investir nisso, é, o gasto com esse tipo de ação não é gasto, é investimento, porque se você não investir, você está perdendo no futuro muita coisa, né? Muito legal isso. Eu acho que é isso aí. A gente tem que. Eu acho que a palavra é produtividade, né? O produtor tem que buscar produtividade. E como você mesmo falou, áreas maiores, o seu controle, sua capacidade de controlar aquilo é muito grande, ou é muito mais difícil, vamos dizer assim. Então, eu acho que o produtor tem que focar em ter áreas produtivas. Se isso se para isso ele precisa até abandonar algumas áreas, ou se para isso ele precisa se desfazer de algumas áreas para ter áreas mais produtivas, é importante que ele faça isso, é importante que ele tenha produtividade. É porque não dá mais, eu volto a falar, aonde a monilise chegou, nos países que tinham o cultivo do cacau de modo mais extrativista, a monilise jogou essa produção, que já era baixa, para mais baixo ainda. E alguns inviabilizou a produção. Então a gente tem que esquecer um pouco do romantismo do cacau, vamos dizer assim, e focar mais em agricultura, focar mais em ser produtor e ter áreas produtivas. Silvino, você comentou no início sobre a altura, que tem plantas muito altas e isso pode ser um problema. Eu já ouvi isso de outros especialistas. Existe uma altura ideal ou vai depender de uma região para outra, para a árvore de cacau, como uma forma de evitar a monilise ou manejar a monilise? Então, por que eu falei de altura? Porque eu trabalhando na Guatemala, eu comecei a pesquisar muito, né, os resultados, quais são os melhores resultados de controle de monilise e tal. E o melhor controle, né, o controle mais eficiente, apesar de usarem produtos, usarem fungicidas, né, tem a própria proteção com cobre, existem outros fungicidas em estudos e tal, mas a maior eficiência é com a remoção de frutos no momento correto, né? Então, a monilise ela tem três estágios no fruto. O estágio onde ela deforma o fruto, depois o estágio que ela tem a mancha, aquela mancha preta que parece uma vassoura, a deformação também parece vassoura, e o terceiro estágio é quando os poros já estão dominando o fruto, que é um pouco amarronzado, né? Então, quando você retira o fruto no primeiro estágio,
Se você só jogar esse fruto no chão, é zero de esporulação. Isso aí a pesquisa já mostrou. Se você tirar ele no segundo estágio, você tem esporulação durante 15, 20 dias, depois essa esporulação já cai. Né? Se você jogar no chão e cobrir, já baixa mais ainda isso. Agora, no terceiro estágio, você já tem uma esporulação maior. Então, como é que você remove fruto? Como é que você enxerga um fruto doente numa planta de 5 metros? É humanamente impossível. Então, você tem que manter uma altura, você tem que ter um controle sobre sua árvore. Isso não é só para monilha. Isso é importante para a vassoura, isso é importante para a própria produtividade da planta. Você tem uma arquitetura de copo onde ela possa absorver com maior eficiência a luminosidade e transformar isso em fotossíntese e em produtividade. Então, falando em altura, sim, não tem uma média, mas a gente fala que o cacau hoje deve ficar ali na sua faixa de 3 metros, 3 metros e pouco nas podas, a gente baixa para 2,5 de volta, chegar a 3, 3 e pouco, aonde você possa ter esse controle melhor da planta. A gente abriu um questionário para os produtores poderem nos dizer as dúvidas que eles ainda tinham sobre a monilise. E veio uma muito interessante, que é se a doença afeta o fruto ou ela também atinge a árvore do cacau. Então, a monilise é um fungo específico do fruto, ele só atinge o fruto, né? E eu vejo muitas pessoas até falarem, talvez por falta de conhecimento, que ela é bem pior do que a vassoura de bruxa, porque ela só pega o fruto. Mas a vassoura pega fruto, almofada floral, lançamentos foliares, tira energia da planta nesses lançamentos, afetando esses lançamentos. Então, a monilise não, ela só pega o fruto. Não por causa disso ela seja menos agressiva, né? Ela tem seus outros. Ela é um fungo que permanece mais tempo no ambiente, etc, etc. Mas também é mais fácil o controle, vamos dizer assim, porque você só foca esse controle no fruto, né? Então você pode, por isso, as remoções de fruto são, até o momento, a medida mais eficaz no controle da monilise, por ela ser um fungo que só atinge o fruto. Agora, como ela só atinge fruto, em que momento o produtor começa a perceber que esse fruto está doente? Porque isso é uma outra coisa que eu já ouvi dizer da monilise. Ela é uma doença de dentro para fora, né? Então, é um pouco mais difícil do produtor, quando o produtor vê, a doença já está no fruto, né? É isso, mas ela é muito parecida, até os sintomas é muito parecido com a vassoura de bruxa. A vassoura também é um fungo que vai até o interior do fruto, depois volta dando seus sintomas. Então, o primeiro sintoma é muito parecido com o da vassoura, mas pouca gente conhece. Isso eu vejo, eu já entrei em propriedades, eu falando da vassoura, que tava os frutos tudo verde, o produtor muito alegre, eu falo, ó, metade desses frutos aqui já estão contaminados. Tem uma deformação do fruto, começa uma deformação desse fruto, né, que quem já tem experiência já observa, e é nesse momento que esse fruto tem que ser feita a remoção. Nesse momento, como eu já falei aqui, é onde está o controle mais eficiente. Depois ele vem com essa deformação, aí que vem a mancha, que é uma mancha marronzada, né, um pouco de coloração mais marrom, e depois vem a esporulação do fungo, onde tem aquela mancha já caramela, assim, e já parecendo um talco. Vamos falar só mais um pouco sobre a deformação. Então, a deformação o fruto é aquele fruto bonitinho, assim, aí de repente, ao invés dele ser bonitinho, ele vem com umas falhas na casca, como se fosse ele estivesse enrugando, assim, alguma coisa assim? Não, como se fosse assim, vamos falar grosseiramente, assim, como tivesse um ataque de abelha ali no lugar dele, ele faz ele incha, né? Dá uma inchada naquele local. Ele não fica simétrico, ele começa a ter né, ter deformações, né, externas que você começa a observar. Quem não, como eu falo, quem não tem experiência, no início não vê muito, mas a monilise chega a deformar muito o fruto. Né? E frutos jovens, que ela ataca principalmente, né? Ela tem uma maior incidência em frutos jovens, ocorre uma deformação muito grande. Interessante. Não, é interessante saber que também a vassoura, né, muitas vezes, porque eu já andei em propriedade que eu vejo uns frutos diferentes e que o produtor tá ali o fruto para amadurecer, né? Mas isso é interessante, né? Conhecimento é tudo, então, né? Isso, isso. E aí o produtor, eu acho que isso aí, né, eu acho que o produtor desde agora já tem que começar a aprender a identificar esses sintomas, né? Eu acho que talvez em treinamentos e tudo, a identificar esses sintomas iniciais, né? Tanto da vassoura, né, que para ele também é interessante, para ele saber que aquele fruto já está infectado, como também começar a conhecer como se isso acontece na monilise. Legal. Então, para a gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse suas últimas palavras para os produtores, né, de uma
dica, uma sugestão aí, pensando que nos próximos anos a gente visa aí alcançar as 400 mil toneladas, voltar o Brasil para um cenário relevante na cultura do cacau. Eu acredito nisso, imagino que você também acredita nisso, mas a gente precisa que eles também acreditem, né? Eu acredito muito nisso, né? Eu acho que a busca de levar o Brasil a voltar às 400 mil toneladas é uma busca muito parecida com a busca de se preparar para uma possível chegada da Monilisa, né? Voltando a falar em tudo que a gente conversou aqui, a gente tem que aprender a produzir, a gente tem que aprender a virar agricultor e deixar de fazer extrativismo. Eu não falo isso, eu falei aqui no início, eu também sou cacauicultor, sou filho e neto de cacauicultor. A família tem fazendas de plantios antigos ainda, mas eu acho que a gente cada vez mais tem que aprender a modernizar, né? Nós estamos enfrentando vários problemas. Um dos problemas que nós enfrentamos hoje é a mão de obra. Então, e para isso também precisamos modernizar, né? Então, eu acho que o recado é esse: não tem que haver pânico quanto a essa doença, mas tem que haver responsabilidade por ponto do produtor, né? Como eu falei, de ele saber que ele é uma peça importante, né? Divulgando de como não, o que deve fazer para que ela não chegue, né? E também se preparando para uma possível chegada, se preparando, cuidando muito, eu gosto muito dessas palavras, né? Dos fatores de produção, né? Cuidando de um modo geral do seu plantio. Não pensar em só clone, clone é um fator de produção, é genética, né? Não pensar só em nutrição. Nutrição é um outro fator de produção. Todos são importantes, mas eles, em conjunto, é que dão o resultado final, que é um resultado de produtividade, que é um resultado que é o mais importante para combater qualquer tipo de doença, não só a monilias, qualquer tipo de praga. Bom, muito obrigada. Esse foi o AIPC Explica de hoje. Acredito que a gente falou sobre um assunto super relevante e produtores, técnicos, têm dúvidas sobre monilise? Procure as agências dos estados, procure a CEPLAC, procure técnicos que conheçam a monilise. Não deixem a monilise chegar na sua propriedade. Obrigada e até a próxima. Obrigado.